Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade indo para o 8º estudo bíblico. Relembrando um pouquinho o que a gente falou no 7º estudo, a gente começou a falar sobre a história do povo de Israel versus o povo do Egito, né? O povo de Israel foi o povo que Deus escolheu, como ele mesmo diz, como seu filho primogênito, né? O seu primeiro povo, assim. E o povo do Egito era aquele que estava indo contra o povo de Israel. E a gente estudou também sobre a história de Moisés, que foi uma criança que foi criada como sendo do povo de Israel, da linhagem de Israel. Ele foi criado como sendo do povo do Egito, só que quando ele se torna, quando criança, quando ele se torna homem, ele acaba retornando para o seu povo. E Deus, a gente finalizou o estudo vendo lá que Deus, ele direciona Moisés e Arão, né, para vir liderar o povo de Israel, né? E agora a gente vai ver o que é que Deus pede dessa liderança de Moisés e de Arão, o que é que ele solicita a eles que seja feito pelo povo de Israel. Hoje nós vamos iniciar a leitura no livro de Êxodo, capítulo 5, iniciando a leitura no versículo 1 e 2, que diz assim: E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. No versículo 6 fala: Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Então a gente vê que quando Deus ele solicita a liderança do povo de Israel por Moisés e Arão, Deus ele faz a solicitação para que Moisés ele vá lá e peça a Faraó, né, que era o rei daquele tempo, o rei do Egito, que ele estava sobre o governo do povo de Israel também. E Deus ele pede para que Moisés peça que o povo, né, peça a Faraó a liberação para que o povo faça celebrar uma festa ao Senhor. E a gente vê que quando ele faz essa solicitação, Faraó, além dele proibir, dizer que o povo de Israel não vai sair para celebrar festa ao Senhor, ele ainda acaba fazendo com que essas pessoas elas trabalhem bem mais do que já trabalhavam, né? Ele acaba fazendo com que essas pessoas trabalhem porque ele diz: eu vou ocupar essas pessoas para que elas não tenham esses pensamentos de querer ir celebrar festas ao Senhor. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 2 de início, que fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Do versículo 5 ao 7 fala: E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então o Senhor, por meio de Moisés, ele pede para que fale ao povo, que Deus ele vai livrar o povo daquele período de servidão que está acontecendo lá no Egito, e que todos vão saber que foi o próprio Deus que foi lá, né, e trouxe esse alívio, essa libertação realmente para o povo de Israel. Continuando ainda a leitura nesse capítulo 6, versículo 11, diz assim: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra.
Vamos lá agora para o capítulo 7. Êxodo capítulo 7, fazer a leitura do versículo 2 ao 13, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazeis vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Então a gente vê que o Senhor pede para Arão e Moisés ir lá, para falar com o Faraó, para tirar o povo do Egito de lá, e mesmo assim ele continua a se negar a deixar esse povo sair. Então a gente vê agora, a gente vai começar a iniciar e falar um pouquinho sobre as pragas do Egito, que a gente sabe que são 10 pragas, e a gente vai fazendo a leitura bíblica e ver como realmente essas pragas aconteceram. Vamos lá agora para o versículo 19 desse mesmo capítulo, Êxodo capítulo 7, versículo 19. A gente vai ler sobre a primeira praga. Lendo do 19 ao 25 fala assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então a gente vê que a primeira praga que Deus manda sobre o Egito foi quando as águas se tornaram em sangue, As águas do Egito se tornaram em sangue. Agora a gente vai ver a leitura da segunda praga no livro de Êxodo, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 8, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Então, uma coisa que é muito interessante também prestar atenção é que a gente está lendo sobre a segunda praga. A primeira praga foi quando as águas se tornaram em sangue, né, as águas dos rios. E a segunda praga foi a praga das rãs. A gente vê que nos dois casos, Deus ele envia tanto Arão como Moisés para falar a Faraó e trazer as pragas sobre o povo do Egito. Só que Faraó, com o coração tão endurecido, ele também chama seus magos, seus encantadores, e ele pede para que faça a mesma obra, né, que é, por exemplo, nesse caso, trazer as rãs, né, fazer com que surjam rãs. E esses magos, eles conseguem também operar esse feito, né? Mas vamos continuar para saber o que acontece. Lendo no capítulo 8, versículo 15, fala assim ainda. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Porque depois que ele garante que o povo ele vai sair para ir servir ao Senhor, Moisés e Arão, ele faz com que as rãs elas saiam do lado do Egito. Então Faraó, depois que ele vê que as rãs foram embora, a segunda praga, né, ele já estava livre, ele endurece novamente seu coração e não permite que o povo saia. Vamos lá agora fazer a leitura da terceira praga, nesse mesmo capítulo 8, versículo do 16 ao 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então a gente vê que a partir da terceira praga, Faraó chama seus magos também para que eles produzam essa praga e eles não conseguem fazer. E é aí que os magos eles reconhecem que realmente era o dedo de Deus que estava trazendo aquelas pragas sobre o Egito, para que Faraó ele visse que era a grandeza de Deus e deixasse o povo sair daquele local, né? Mas isso ainda não acontece. Então a gente já está lendo a terceira praga. Vamos agora para a quarta praga desse mesmo capítulo 8, leia do versículo 20 ao 23, que diz assim: E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Lendo do versículo 28 ao 32, fala assim: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. E indo para a quinta praga, nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 9. Fazer a leitura do versículo 1 ao 7, fala assim:
Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então, hoje a gente vai fazer a leitura até aqui, para que o estudo não fique muito extenso. A gente está fazendo a leitura até a quinta praga, né? A gente viu que a gente teve hoje praga de águas que se tornaram em sangue, a praga das rãs, a praga das moscas, a praga dos piolhos e a praga da morte de todos os gados, que veio uma pestilência, né? Uma doença que feriu os gados e todo o rebanho do povo do Egito. A gente também viu hoje que até a terceira praga, Faraó, ele sempre, quando Moisés e Arão se apresentavam diante de Faraó, né? E Arão estendia a vara e ele fazia com que a praga viesse sobre a terra do Egito, Faraó ia lá e fazia a mesma solicitação para os seus magos e encantadores, e eles conseguiam fazer também a mesma praga. Isso aconteceu até a segunda praga que foi feita. Quando chegou na terceira praga, que esses magos tentaram fazer com que viesse também essa praga sobre a terra, eles viram que eles não conseguiam, né? Porque a gente sabe que tudo que parte, quando a gente fala de magos e encantadores, a gente sabe que a palavra de Deus, ela não se agrada dessas práticas, né? Essas são práticas que são direcionadas não por Deus, né, mas pelo inimigo do Senhor. E a gente sabe que Deus, ele não se agrada dessas práticas. Então a gente vê que Deus, ele permite que a ousadia desse inimigo vá até certo ponto, né? Mas ele não ultrapassa jamais a soberania de Deus. Então a gente vê que quando chega na terceira praga, eles tentam fazer a mesma coisa e eles não conseguem. E eles reconhecem diante mesmo de Faraó e diz: aqui é o dedo de Deus que está operando essas pragas, né, sobre o Egito, e a gente não consegue ir contra essas pragas, né? E aí Deus, ele começa a mostrar a grandeza dele, e ele também começa a fazer a separação. As pragas que ele manda, ele não deixa que atinja seu povo de Israel, né? Só o povo de Egito que acaba sofrendo essas consequências das pragas. Mas mesmo assim, a gente lendo, já acabando hoje o estudo, lendo a quinta praga, a gente vê que mesmo após a quinta praga, o coração de Faraó, ele continua endurecido, e ele ainda não permite que o povo de Israel saia para ir fazer uma festividade, né? Oferecer sacrifícios ao Deus eterno, certo? Então, nos próximos estudos a gente vai continuar lendo sobre as outras pragas, né, que ainda faltam 5 pragas, e vamos prosseguir com os estudos, porque eu acho que de tudo que a gente lê, nesses últimos estudos a gente tem muita leitura, mas de tudo que a gente lê, o final é que é maravilhoso, assim, para que a gente tenha uma abertura realmente sobre o que Deus deseja nos ensinar com essa passagem das pragas do Egito. Então fique com Deus e até o próximo estudo, e que o Espírito Santo possa direcionar a compreensão, né, de todo o estudo que a gente está fazendo, e também da leitura bíblica para aqueles que já iniciaram. Um grande abraço.